Além disso, um terceiro conjunto de mutações precisaria atuar de forma coordenada para dotar essa ave do instinto de que ela precisa se sentar sobre os seus ovos quando estiver com aquela temperatura alterada. Porque, caso contrário, ela teria toda a instrumentação para chocar os seus ovos, mas não os chocaria, porque não se sentaria sobre eles. Isso é absurdo. O que nós, criacionistas, dizemos é que se evolucionistas tivessem antes tido cuidado de examiná-las à luz da matemática, da teoria das probabilidades, perceberiam que estão falando de um evento impossível. Não é apenas improvável, não. Esse é um evento impossível. Mutações são fenômenos da natureza aleatórios. Então, exigir que fenômenos aleatórios aconteçam num determinado organismo de forma tão coordenada é realmente reivindicar da natureza uma impossibilidade. A evidência da criação que nós temos para apresentar é uma ave australiana. Seu nome científico é Leipoa ocellata, mas ela é conhecida como ave de Mali, porque foi encontrada primeiro no distrito de Mali. Ela parece uma perdiz, mas é uma ave um pouco maior, ela chega a ter 60 centímetros de comprimento. Ela é também conhecida como ave incubadeira, e você já vai saber por que esse nome. Macho e fêmea da ave de Mali se unem pelo seu tempo de vida, mas eles têm um problema. A fêmea não pode chocar os seus ovos. Por que razão? Porque, diferentemente das aves em geral, ela nunca fica acometida daquela febre que eleva a temperatura corpórea das aves em geral quando elas precisam chocar os seus ovos. Mas, diferentemente também dos répteis, os ovos da ave de Mali precisam de uma temperatura específica para serem chocados, exatos 34 graus centígrados. Então, macho e fêmea da ave de Mali têm um problema a ser resolvido se eles querem ter os seus filhotes. E eles se unem em torno de uma solução extraordinária. Quem tem a iniciativa é o macho. O macho inicia o processo cavando um buraco no solo de aproximadamente uns 50 centímetros de profundidade. Depois de escavado esse buraco, eles vão em busca de folhas e gravetos que eles trazem e enchem toda aquela cavidade. Veja só, depois de encherem aquela cavidade com folhas e gravetos, eles se retiram e pacientemente aguardam que chova. Quando vem a primeira chuva, então, e aquele material fica ensopado, então eles cobrem, tampam esse buraco com a terra. Esse material, nessa cavidade, coberto de terra, ele vai entrar num processo de fermentação e a temperatura do local vai se elevar. Em seguida, eles vão trazendo mais terra e fazem um pequeno monte, no qual eles movimentam cerca de 3 toneladas de sedimentos, quase o peso de um pequeno carro. O macho, então, fica controlando essa temperatura com o seu bico. Ele tem um bico que é um verdadeiro termômetro. Ele enfia esse bico lá dentro e checa a temperatura. E ele precisa de exatos 34 graus centígrados para que os seus ovos sejam chocados. Então, se por acaso ele sentir que passou a temperatura, ele abre um buraco para ventilação.
e aí a temperatura desce. Mas se a temperatura lá ainda não está suficiente, então ele coloca mais terra para que a temperatura se eleve. Quando a fêmea está já preparada para botar os seus ovos, então ele abre um buraco e faz uma câmara para esses ovos. Os ovos então são colocados ali, cerca de 15 a 20, podendo ir até 35. E ele fecha tudo então, cobre tudo de terra e de areia de novo. E fica dia após dia checando a temperatura para que os ovos tenham exatos 34 graus centígrados e sejam chocados. É interessante, né? Quando a gente vê um caso como esse na natureza, né? A gente pensa, puxa, que determinação para ter os seus próprios filhotes, né? Ela estava impedida de, por si mesma, como fazem as outras aves, de chocar os seus próprios ovos. Mas ela não se deu por vencida, né? Ela arrumou um meio alternativo para fazer isso. Mas não se trata, no final, de determinação nenhuma. Parece que ela pouco se importa até com aqueles filhotes que vão nascer. Porque quando os filhotes nascem, eles têm que se desenterrar a si mesmos. Seus pais já não estão mais ali por perto, já foram embora. Já estão em outras paragens, procurando comida. Esses filhotinhos são gerados com penas já. E no prazo mínimo de 24 horas conseguem voar. Para terminar, vamos examinar melhor esta questão e frisar alguns pontos que nós consideramos importantes. Quando nós discutimos a questão da evolução dos répteis para as aves, nós introduzimos o tema das mutações, porque as mutações são o único instrumento da natureza capaz de proporcionar alterações no código genético dos seres vivos. Então, se a evolução ocorreu, deve necessariamente ter ocorrido através de sucessivas mutações. Mas veja o que diz o geneticista Theodosius Dobzhansky, um cientista evolucionista de renome internacional, proeminente modelador do pensamento acerca da evolução. Ele disse o seguinte: o processo de mutação é a única fonte conhecida de novos materiais de variabilidade genética e, portanto, de evolução. Então, se a evolução ocorreu necessariamente através de mutações, sucessivas mutações. Esta é o mesmo ponto de vista do biólogo Ernest Mayr, que diz o seguinte: não deve ser esquecido que as mutações são a única fonte de todas as variações genéticas encontradas nas populações naturais e o único novo material disponível para ser trabalhado pela seleção natural. Então esse fato é um fato indiscutível. Assim como é indiscutível também que as mutações são um instrumento da natureza completamente ineficiente para promover qualquer tipo de evolução.